tem outro nome que é uma outra pessoa que eu não aguento mais também. Alexandre. Ouvi falar que é o senhor Alexandro, são assim, cara, dois caras que a gente ouve nessa história, que é Alexandro e o irmão dele, que são os dois que mais protagonizam essa janela. E aí, assim, né, até o Carlos Belmonte esteve aqui há um mês e meio, mais ou menos, falou da situação e parece que não mudou, né, que ele espera a Europa, mas tá de olho no São Paulo, sim, e aí até o Carlos falou que ele vai ouvir o São Paulo primeiro no Brasil, que ele senta com o Júlio Casares primeiro, antes de ir ouvir Flamengo, Palmeiras, que podem ter interesse nele. Ainda está estagnada essa situação? Teve algum ponto de evolução? Já há uma desistência? Ou eles estão já, assim, muito focados que vai ser também igual o Thiago Mendes? É um pouco de queda de braço. Esperar a situação, esperar mais um mês e ir tentando ali com todas as armas, praticamente. Não teve desistência, porque ele não tomou ainda não tomou um rumo, se fica na Europa, se volta para o Brasil. Então, enquanto isso, o São Paulo não vê como uma desistência. O que tem assim, São Paulo num compasso de espera também. É óbvio que está olhando outros jogadores, apareceu o nome do Christian Borja, que deve ir para o América do México. Muito próximo de acertar. Muito próximo mesmo. E o São Paulo continua olhando o mercado, porque precisa contratar. Só que o Alexandre, inclusive, quando estava essa parada de Alexandre e Thiago Mendes, o que eu ouvia muito era, se o São Paulo conseguir contratar esses dois, dá para brigar por título e tal, fica, dois caras experientes. Mas só que me parece que tá muito difícil para os dois chegarem, né? E o Alexandre é essa mesma situação. Se eu decidir vir para o Brasil, vai negociar com o São Paulo. Só que dentro do São Paulo hoje, da diretoria do São Paulo, eles estão acreditando que ele não vai querer vir para o Brasil, que ele vai ficar pela Europa, vai ter mercado europeu e aí bal, né? Então, mesmo que seja um Olympiacos da vida, sabe? Vir para um futebol grego. Eu acho que ele consegue coisa melhor. Não, até pode conseguir, mas eu tô falando assim, mesmo se a última coisa que pintar entre voltar para o Brasil e ir para um Olympiacos, ele fica lá. Então, eu creio que aí passa a ser uma bola no Brasil, né? Porque, querendo ou não, ele é um jogador que ainda pode... Mas o Porto conversou, né? Então, aí o André Vilas Boas gosta muito dele. Aí já é um outro papo. Então, aí já é outro papo. É um time que disputa Champions, outra perfeito. parada. Então, por exemplo, Panathinaikos, você citou esse exemplo. Entre jogar no Panathinaikos e jogar no São Paulo, o cara vai querer a vitrine de jogar uma Libertadores, de jogar uma... Eu também acho melhor, por isso que eu perguntei, assim, se você achava que... Eu falei, até porque a lateral esquerda ainda não é uma posição consolidada na seleção brasileira. E o Alexandre é um cara que teve convocações, né? Recentes até. E ele, assim, não é uma queda... Não pode ter uma queda tão brusca de sair de, sei lá, 9 anos na Juventus pra ir para um mercado de terceira linha da Europa também, né? Só pra morar lá. E assim, eu vejo ele um jogador que seria muito parecido com o que é o Rafinha hoje no elenco de São Paulo. É um cara que faz terceiro zagueiro, liderança. O Muricy conhece ele muito bem, os dois ganharam uma Libertadores com o Santos, né? Ele era moleque ainda e tal. Mas assim, eu acho que até por isso São Paulo tem esse compasso de espera, porque sabe que se contratar vai ser uma baita contratação, né? Exatamente. E aí, em cima desse batidão de mercado, que o chat também, você tá acostumado a fazer live, você sabe que o chat manda não para, né? 1000 nomes, não para, né? Tem sempre muitas informações, a gente tá com você aqui pra também tirar umas dúvidas da galera. E o Feirinha? Que era o último. Acabou, né? Pelo amor de Deus. Que novela. E o Wellington, que é o que o pessoal também manda, porque a gente conversa muito dessa situação e me parece que é uma situação também que o empresário dele quer valorizar ele ao máximo possível, porque talvez é o principal ativo, né, da gama de atletas dele. Então ele entende que o Wellington vai ser o cara que vai fazer o melhor negócio. Tem o Ipswich Town na jogada, tem o Southampton, tem a própria Torino. São, assim, 3 times que já estão de olho travando uma disputa por ele. E aí o São Paulo tá observando a situação, tentou aí por 2 anos, de acordo com o Carlos Belmonte, né? O empresário dele falou outra coisa, então tem outras versões, tem uma guerra de narrativa, quero que você comente um pouco também sobre isso. Mas assim, é um cara que dá pra considerar que o cara tá fora do baralho, mas a questão é mais quando, né? Em dezembro ou já agora em julho? Não, a ideia do São Paulo é ter uma compensação financeira, e que eu escutei lá nos bastidores ali da diretoria é que, assim, eles não iam liberar por 2 coxinhas um Guaraná, que nem a gente brinca na zoeira, né? Vai fazer uma situação em que o São Paulo tenha um retorno financeiro mínimo para
uma venda de um jogador. O Tutto Sport da Itália fala em 6 milhões de euros. Aí seria um valor já... É um valor... 6 milhões de euros pra liberar em 6 meses de contrato terminando, eu acho um bom valor. É nível Arraian com o Thiago Mendes. É isso que eu ia falar, é o inverso. Mas aí né, é um jogador jovem. E titular. Aí faz o mínimo de sentido, né? Estamos falando de uma Premier League, por exemplo, se ele for pro Southampton, né? Então, é um jogador que tem um outro nível de situações para ele em relação ao Thiago Mendes. Então, o São Paulo vai fazer jogo duro no sentido assim de tipo, não vai liberar por merreca, não. Se não pré-contrato, beleza. Se não pré-contrato, joga e fica até o final da temporada. Você fica com uma opção na lateral. Mas o que é importante a gente falar pro torcedor, o Gabriel falou assim, guerra de narrativas. De fato, já não há mais clima entre o Robson Ferreira, que é o empresário, e a direção do São Paulo. Já não falam a mesma língua já tem um tempo. Mas o moleque, o Wellington, ele é cara muito focado, tá jogando. Tem vezes que erra, todo jogador erra, tal. Mas assim, ele não erra porque tá para assinar um pré-contrato, ele não tá tirando tipo pé, largando, né? tirando Nem fazendo o pé. de propósito. Ele é um cara Deus. extremamente profissional, um cara que se dedica, treina, a galera gosta dele, o elenco gosta muito dele. Então isso é legal da gente falar pro torcedor, né? Porque às vezes o torcedor fala, mercenário, não quis renovar com o São Paulo, tem ido embora. A entrega dele, a dedicação dele é tudo muito elogiado lá no CT. É claro que existiu ali um hiato onde se ficou muito tempo sem falar, sem chegar, sem negociar, e que o São Paulo, hoje, quando viu, o cara já estava em outro lugar ali negociando. E aí deu aquela ruptura também, que foi do empresário dele, que ficou puto com a informação do salário, vazou documentos para a ESPN. Ali, o que já era ruim passa a ser impossível, o que já era difícil fica quase impossível de sair um negócio. Acho que não tem nenhuma chance de ter uma reviravolta a essa altura, né? Não, teria que acontecer algo assim muito fora do comum para a gente ver o Wellington assinando uma renovação. Acho que o Wellington... hoje, carta fora do baralho. O Zubeldia queria muito, né? O Zubeldia queria muito que ele renovasse. Inclusive, essa história do Christian Borja, o Zubeldia não se empolgou muito com ele. Quando levaram o nome para o Zubeldia, consultamos aqui, custa tanto, jogador viria, jogador de seleção colombiana, tal. O Zubeldia falou, não empolgou muito. E aí acabou indo embora, mas obviamente não foi por isso que o São Paulo deixou de contratar, porque ele era o plano B. Quando eu dei a notícia, me deixaram bem claro, olha, ele é plano B, não, o plano A segue sendo o Alexandre. Vamos ver. Vai ter que vir um plano C ainda. Pois agora vai ter que ir para o restante da lista. E é uma posição que não tem mercado, não é farto. Tá muito escasso. Mas, até uma pergunta, que aí é uma questão mais de opinião mesmo, né? Nem informação que eu vou acabar fazendo a pergunta. Nesses casos, por exemplo, principalmente lateral esquerda, Alexandre é o plano A, mas tem esse entrave. Aí o plano B, Borja, não empolga muito. Você não acha que, primeiramente, tem que consultar o técnico para ver o que ele quer? Você não acha que tem que chegar... Zubeldia, me dá 5 nomes de lateral esquerdo que você gostaria, na ordem a gente vai em busca. Você não acha que tinha que ser assim? Eu acho que rolou isso até. E eu até falei isso na minha live hoje. Só que os nomes, e aí eu não tive acesso aos nomes, Perfeito. Mas o Zubeldia sugeriu jogadores que não cabem no orçamento do São Paulo. Tipo assim, e é normal o técnico falar, eu quero Arana, eu quero, sei lá, o Alex Telles. Sim. Então, assim, tipo... E eu quero ser milionário também. Eu quero ir na loja da Ferrari e comprar uma Ferrari. Vou consultar o preço e vou me assustar, né? Mas valores assim... assustam. Valores assustam. Mas assim, o Zubeldia tá chegando agora, né? Tá entendendo o que é o São Paulo, o elenco do São Paulo, aquela coisa de reforço e tudo mais. Só que assim, o orçamento é pequeno do São Paulo. Tipo, para contratar... Porque assim, você pega o Alexandre, paga uma luva, aí você dilui. Você faz um contrato de 3 anos com o cara, 4 anos com o cara. Você dilui a luva, vai pagando salário. Ainda mais se conseguir o Rames ir embora, você livra um pedaço da folha salarial. Já vai livrar a folha salarial com a ida do Gabriel Neves para os Estudiantes. Então assim, é pagar salário. Agora, jogador que você tem que pagar para tirar de um clube, fazer uma oferta... Esquece que o São Paulo não vai fazer, não vai ter grana para isso não.